Bom dia a todos, né? Acho que eu sei como vocês estão, então não quero perguntar. Não tô nada feliz. Vamos falar sobre o dia de ontem. O vídeo só tem um único tema. Aconteceram várias coisas ontem. Teve a demissão de Daniela Lima, o dia começou até bem. Teve a questão da Vaza Toga, parte 2 foi publicada, teve muita coisa. Mas, amigo, me perdoa aí, velho. Sabe? Do início até o fim, quero comentar só sobre Jair Messias Bolsonaro e esse absurdo que foi o dia de ontem, né? A prisão domiciliar. Sério, na boa. Não sei nem o que falar nessa introdução do vídeo. Vamos começar falando do princípio, vamos analisar a decisão, vamos analisar o que começou a sair na imprensa, as primeiras reações, vamos analisar a reação de algumas pessoas que em tese deveriam ser aliados, coloquei do melhor pro pior em ordem, e depois tem algumas postagens até animadoras de pessoas fora da bolha. Eu acho que precisou chegar assim no ponto, sabe, do caos completo e total, para ver se algumas pessoas começam a abrir os olhos pro absurdo que passa nesse Brasil. Aí depois vamos falar sobre as confusões que podem vir de fora, a imprensa já tá deixando bem claro, o próprio mercado financeiro já começa a precificar que não vai dar, né, pra continuar dessa forma do jeito que tá. Aí vamos falar de sanção, vamos falar de Magnitsky, vamos falar o que saiu ontem na imprensa, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar. Se der 1 hora, der 2 horas, eu tô nem aí, eu vou ficar aqui até o final e vamos nessa. Hoje não tô nem um pouco de bom humor, não tô afim de fazer piada, não tô nada. Era 6h14 da tarde pra vocês, eu tinha acabado de acordar. Meu dia foi o seguinte, tava tudo de boa, tudo maravilhoso, fui dormir até dando risada, porque tava rolando de manhã, né? Amanhã pra vocês era noite pra mim. Aí eu acordo cedo pra gravar o Puxando o Fio, a gente gravou ontem. Quando eu tô assim, pegando pra ficar a par do que tava acontecendo, comecei a ler lá a Lava Jato 2.0, vi a notícia. Eu vi lá primeiro alguém fazendo um tweet, falei, não é possível uma coisa dessa. Aí tá ali, né? Ministro decreta a prisão domiciliar de Bolsonaro. Parabéns aí, cara. Valeu, massa. Aí já vamos dar uma olhadinha na própria decisão. Algumas coisas. Primeiro, Samuel Puncher começa falando assim, ó. Moraes determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por entender que houve descumprimento das medidas restritivas quando o ex-presidente participou da manifestação ontem via celular e seu discurso foi postado nas redes. Beleza. Né? Participou via celular. Participou fazendo o quê? Calma. Quem vai explicar isso com mais detalhes é o Enio. Agora é sua hora de ficar mais revoltado, né? Que eu sei que você já tá. O Enio fala o seguinte, ó, sobre a decisão de Moraes de prisão domiciliar de Bolsonaro. Era evidente que a escrita tenebrosa das decisões anteriores era proposital. E essa opinião aqui não é nem só de gente da direita. O editorial do Estadão de hoje, não é verdade de hoje, não. Eles publicaram o editorial ainda ontem, falando exatamente isso, que parece até que fez de propósito a primeira decisão. Quando Moraes escreve a decisão que colocou medidas cautelares em Bolsonaro, o objetivo não era cessar qualquer conduta. Era que Bolsonaro cometesse o que só a cabeça do ministro poderia entender. Por exemplo, o ministro disse, na segunda ou terceira explicação da decisão, que Bolsonaro podia dar entrevistas e proferir discursos. O que estava proibido era se valer de meios para burlar a decisão. Como a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos com material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. O objetivo era impedir a replicação de conteúdo reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram as cautelares. Basicamente, Moraes queria que Bolsonaro não voltasse a pedir para Trump atacar o Brasil ou sob o Supremo. Beleza, né? Aqui é o floreio, mas vamos para a prática. Agora, Moraes diz que Bolsonaro preparou material pré-fabricado. Ele preparou material pré-fabricado e manteve as mensagens ilícitas pelas quais as cautelares haviam sido impostas, tá? Vamos ver então o que é isso, né? Aí agora o Enio vai destrinchar. O problema é que tal mensagem, que o Samuel Punch também narra, né? Que foi lá, Bolsonaro falou, né, a participação dele na manifestação, de acordo com a decisão, é a seguinte. Veja o que Bolsonaro falou. A afronta de Bolsonaro. Ligaram para ele. Ele apareceu na manifestação e disse: boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil.
Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos. Pronto. Tá preso. Tá preso. Obviamente não se trata de mensagem ilícita pela qual cautelar havia sido imposta. Só que Moraes encontra uma tal mensagem ilícita. É uma mensagem do próprio Flávio Bolsonaro sem o pai, dizendo, aspas, obrigado Estados Unidos por nos ajudar a resgatar nossa democracia. Pior, Moraes dá como exemplo de desobediência à decisão o fato de que Carlos Bolsonaro teria dito sigam Jair Bolsonaro. Eu até mostrei esse tweet no vídeo de ontem. Carlos Bolsonaro ontem foi para o hospital. Espero que ele esteja bem. Duvido que ele esteja. Alexandre de Moraes é o brasileiro mais maléfico que eu já vi em toda a minha vida. Em 34 anos de vida, eu nunca vi uma pessoa tão maléfica usar o filho para fazer isso com o pai. Sabe? E o mais apegado, o mais emocional de todos. Cara, isso é maléfico. Isso é maléfico. É absurdo isso daqui. O cara fez um tweet, não tem nada. Não é um vídeo, nada, é uma foto do Jair. Sigam o Jair. O cara tá preso? Aí ele fala, sim, não faz relação. Aí depois ele continua. Ele também cita Eduardo Bolsonaro, dizendo que Eduardo atacou o Supremo. Entre parênteses, sim, não faz relação com o dito anteriormente. Apenas joga essa informação na decisão e espera que isso faça sentido. Mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Por fim, ele diz que o deputado Nicolas Ferreira utilizou Jair Messias Bolsonaro para impulsionar as mensagens proferidas da manifestação na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal a obstruir a justiça. Em resumo, é incontroverso que Bolsonaro apareceu nas redes sociais, é incontroverso que ele falou com o Nicolas durante a manifestação. A decisão de Moraes não prova que Bolsonaro teve conhecimento ou que produziu material pré-fabricado e ilícito para divulgação nas redes sociais. A única prova de que Bolsonaro teria mantido o suposto comportamento ilícito é porque ele falou com o deputado Nicolas durante a manifestação e o ministro Alexandre entende que a manifestação era de ataque ao Supremo e visava coagir a corte. Prova disso? Da decisão? Não existe. Aliás, Moraes não consegue citar uma única palavra que Bolsonaro tenha dito ao deputado Nicolas Ferreira. A decisão de Moraes é ruim. Ruim porque não tem coerência interna, não apresenta provas do que diz e não tem a preocupação de respeitar a decisão das cautelares que ele mesmo deu anteriormente. Aí você começa a ler e você vê, ó. Bolsonaro, né, manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo e obstruir a justiça. Como? Os apoiadores políticos de Bolsonaro e seus filhos deliberadamente utilizaram as falas e a participação, ainda que por telefone pelas redes sociais do réu, para a propagação de ataques e impulsionamento dos manifestantes com a nítida intenção de pressionar e coagir essa Corte Suprema. O que Bolsonaro falou? Obrigado, Copacabana. Aliás, se eu fosse Nicolas, eu tomava as medidas judiciais cabíveis. Não tenho o que fazer. Estreita decisão dá a entender que, na opinião de Moraes, Nicolas cometeu ilícito. E notem, como ocorreu a tentativa de coação, não é dito. Como ocorreu a tentativa de obstrução, também não é dito. Entendeu? Na mesma data, o réu atendeu ligação por chamada de vídeo do Nicolas Ferreira, oportunidade em que o parlamentar utilizou Bolsonaro para impulsionar as mensagens proferidas na manifestação na tentativa de coagir o Supremo e obstruir a justiça. Coagir como? O que foi que fez para coagir? O que foi que fez para obstruir a justiça? Caio Paiva, jurista, eu só vou falar assim, de direita ele não é. Classifique da forma como ele quiser, ou melhor, bolsonarista não é mesmo. Esse aí deve estar doido para ver o Bolsonaro preso, mas ainda assim, ele vê o que está acontecendo e comenta. Ó. A decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 2 erros. Primeiro, foi proferida de ofício, sempre da PGR, ou representação da PF. Não existe previsão legal para decretar diretamente a prisão domiciliar, que não é medida cautelar diversa da prisão, mas sim um substitutivo da prisão preventiva cabível em casos específicos. Aí você vê que nessa decisão, como se não bastasse usar, né, o Flávio
o Carlos, né, os filhos do cara contra ele. Bolsonaro ainda fica preso em casa sem poder se encontrar com as pessoas. Só pode receber visitas após autorização judicial. Isso inclui o próprio Flávio e o Carlos. Se quiserem ver o pai, é melhor ir à justiça, sabe? Permitir. Eu quero ver se não vai ter assim. Eu acho assim, ainda que a justiça não permitisse, no mínimo deveria ter o dia da visita, né? Porque pelo menos acho que o preso não tem no Brasil, né? De ser visitado. O filho. E aí? E vai ser jogado na primeira turma? Não. Porque em termos técnicos não precisa. Tem uma explicação. A explicação realmente até faz sentido lá, né? A prisão domiciliar de Bolsonaro não deverá ser submetida à primeira turma. Porque diz que isso é só um desdobramento da decisão anterior. Né? Aquela decisão que foi um 4-1 já é a decisão. O que está acontecendo agora é porque ele, né, Bolsonaro cruzou a linha, então não precisa disso. O juiz relator do caso pode tomar a decisão. Aí tá ali, diferentemente da decisão que estabeleceu as medidas cautelares no dia 18 de julho, obrigou aos de tornozeleira, a determinação judicial desta segunda não precisa ser referendada. O motivo disso é de natureza técnica. A decisão desta segunda, em tese, não trouxe nada de novo. A deliberação desta segunda é o desdobramento disso. A PGR também não foi ouvida. O Caio Paiva acho que a PGR deveria, né, ter sido ouvida. Eduardo Bolsonaro comenta sobre o assunto, coloca ali uma nota à imprensa. Ele primeiro escreve ali em cima no tweet, né? Meu pai, Jair Bolsonaro, foi preso hoje por apoiar, de sua própria casa, o povo brasileiro que foi às ruas para se manifestar contra os abusos do ministro. E porque eu e meus irmãos postamos fotos dele. Uma prisão sem crime, sem provas, sem julgamento, apenas abuso de poder para silenciar o líder da oposição brasileira. O Brasil não é mais a democracia. O mundo precisa tomar nota. Rapaz, não tem condição com dessa não. Meu Deus do céu, velho. Aí tá ali, né? Recebi com tristeza como filho, mas sem surpresa. A notícia da prisão domiciliar do meu pai, Jair Bolsonaro. Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza. Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. Após ser sancionado como o violador de direitos humanos que é, no dia seguinte, uma multidão tomaram as ruas do Brasil contra ele. No mesmo dia em que novas denúncias da Vaza Togas puseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece, dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Essas ações só nos fortalecem. Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando e as oportunidades de frear esta loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Eduardo Bolsonaro. Aí, ali foi só o início, vamos na decisão. Aí você vai para a imprensa. Aí você vê que a imprensa, no dia de ontem, tirou o dia para repetir a narrativa oficial do PT. Essa é a narrativa do PT. Primeiro vamos ver a narrativa do PT, para você ver que todo mundo depois só seguiu, né, a mesma música. Bolsonaro forçou prisão para se passar por vítima. Foi. Acabou. Para ser preso. Não deu entrevista nenhuma, não falou nada. Falou para manifestação. Só isso. Uma videochamada. Mas cavou a falta. Cavou. Aí você vê que a narrativa do PT foi replicada pelo consórcio. Olha lá, Globo, esse lixo. Tomara que feche. Não foi sem razão que Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro. O filho 03 Eduardo já disse em live pelas redes que não se importa que o país vire terra arrasada. Rapaz, vendo o que estão fazendo com o pai dele, ele vai ter pena dos outros por quê? Ninguém tem pena dele. Mas tá ali, né? Não foi sem razão. Bolsonaro cavou a falta. Lá. Não há dúvida que Bolsonaro descumpriu a medida cautelar. Como é que ele descumpriu isso, senhora Dora Kramer? E você vai achar outro jornalista da imprensa falando a mesma bosta. De um lado pro outro.
Aqui é um compilado de cocô. Incontornável, radicalização e pênalti cavado. Colunistas do Estadão analisam prisão de Bolsonaro. Ex-presidente teve a prisão domiciliar decretada após participar de manifestação no domingo. Não, teus filhos repercutiram aí, não pode. Cavou a falta, O negócio começa todo errado, segue todo errado, cada vez mais errado, mas é Bolsonaro que cavou a falta. Aí o próprio Estadão, porque ali são os colunistas, ali era o CPF, o próprio CNPJ, o golpismo dos Mesquita faz questão de colocar sua digital, o presentão de Moraes a Bolsonaro, pronto. Olha pra isso. O Bolsonaro ganhou um presente, tá preso. Olha que presente, rapaz. Só se for de grego, né? É curioso ver o Estadão chamando de presente a prisão domiciliar de um ex-presidente, como se o problema estivesse no cálculo político de Bolsonaro e não no arbítrio jurídico de quem deveria proteger a Constituição. A politização da justiça, quando praticada pelo próprio sistema, entrega ao adversário o monopólio da legitimidade. E o maior risco à democracia hoje não é a narrativa do mártir, é a certeza da impunidade institucional. Aí eu fui dar uma olhada, né? Vamos ver. Quer dizer, antes de dar uma olhada no editorial como um todo, Hatsuki destaca o que essa turma adora de fazer. Aspas, por mais descabida que seja a vedação de uso de redes sociais imposta a Bolsonaro, fundação juridicamente válida que, por óbvio, tinha de ser cumprida pelo réu, se não foi, Bolsonaro deveria ter mandado Bolsonaro para a cadeia. São por causa desses, por mais, pelo menos, exagerou, mas fazer o quê? Tá ruim, mas é o que tem. Portanto, empurrar com a barriga que a falta de freios de uma única pessoa autoritária escalou de tal maneira. Estadão é o lixo. Sempre arranja um mas para retificar, né? Mas é importante para salvar a democracia. Aí eu fui dar uma lida lá nessa porcaria. Aí tá ali, ó. Bolsonaro foi ouvido por seus apoiadores em Copacabana, por intermédio de seu filho mais velho, senador Flávio Bolsonaro. Curiosamente, o Estadão não coloca o que o Bolsonaro disse, né? Devia falar, ele falou o quê? Ele falou o quê, Estadão? Coloca aí a fala do Bolsonaro, a fala completa na íntegra. Conta pros teus seguidores. Né? Porque depois fica parecendo que ele tá lá gritando, atacando, né? Coagindo o judiciário, obstruindo a justiça. Mas enfim, que publicou conteúdo das mensagens em suas redes sociais e depois apagou, de certo ciente do risco que se envolvia. A ordem de Moraes é decorrência direta de uma grosseira confusão, é forçoso de ser, criada pelo próprio ministro. Prender Bolsonaro em casa é um desafio à compreensão lógica dos fatos e, a rigor, uma afronta ao propósito das medidas cautelares ordenadas por ele mesmo. Em primeiro lugar, Bolsonaro não deveria ter sido privado de usar redes sociais, o que significa, na prática, censurá-lo previamente. Pois é, né? Já começou errado. Tá errado. Ainda tem gente defendendo errado. Falando que é Bolsonaro que cavou a falta. Como já dissemos nesta página, Bolsonaro fez por onde mereceu o uso de tornozeleira eletrônica e restrição de circulação. Fez por quê? O que ele fez? Porque tornozeleira, em tese, é para quem oferece risco de fuga. Qual o risco de fuga que Bolsonaro oferece? Qual o risco de fuga? Contudo, a proibição de uso de redes sociais foi um claro exagero de Moraes, ao fim referendado pela maioria de seus pares na primeira turma. Para piorar, os termos dessa proibição eram tão vagos e confusos, a Estadão explica dessa vez, né? Moraes vedou a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Enfim, né? Os termos eram tão vagos e confusos que é lícito inferir que a intenção do ministro ao redigi-los de forma intrincada, considerando que não se trata de alguém que não domine o vernáculo, era manter Bolsonaro sob um controle abusivo de sua palavra. Que é o que eu falei lá atrás, né? Parece até que é de propósito. Dessa madeira torta não haveria de brotar galho reto. Em sua decisão, Moraes afirmou que, agindo ilicitamente, o réu Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo doloso e conscientemente material pré-fabricado. O que Bolsonaro falou, hein? O Estadão devia colocar aqui.
É tão longo o discurso dele, né? Cabe um parágrafo. Para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo, obster a justiça, tanto que o telefonema com seu filho Flávio Nantes Bolsonaro foi publicado na plataforma Instagram. Por mais descabida que seja, a vedação de uso das redes sociais imposta a Bolsonaro foi uma decisão juridicamente válida. Foi. Que, por óbvio, tinha de ser cumprida pelo réu. Sim, lógico, tem que cumprir tudo, rapaz. A culpa é de Bolsonaro. Se não foi, Moraes deveria ter mandado Bolsonaro para a cadeia, não ordenado seu confinamento domiciliar, até porque foi de casa que Bolsonaro violou a ordem inicial. Isso não faz sentido algum. Tem que fazer sentido, é? O que autoriza a suspeita, veja só, o Estadão está nos autorizando a suspeitar de que o regime de prisão escolhido pelo ministro neste momento faça parte de um cálculo político. O Estadão está permitindo que você pense isso, viu? Por uma questão política, não é questão técnica. Meu Deus. Ao fim e ao cabo, Moraes deu um presente a Bolsonaro, com a bagunça que ele mesmo fez. O ministro ajudou o ex-presidente a espalhar o discurso de que seriam perseguidos pela justiça. Isso nada contribui, muito ao contrário, para o esforço monumental que o Supremo tem de fazer para reverter a percepção de uma parcela expressiva da sociedade brasileira de que o julgamento do ex-presidente não é técnico, nem muito menos imparcial. Pois é, né? Mas a gente sabe que é imparcial. A gente sabe que é técnico, 100% técnico. 100%. Aí, aquele parágrafo padrão. É evidente que Bolsonaro tem reiteradamente desafiado as instituições. Desafiado como? Pra mim não é evidente, não. Vocês deviam explicar. Tenho certeza que tem vários leitores que não conseguem enxergar essa evidência. Inclusive é réu no Supremo justamente por isso, razão pela qual pela qual a corte cabe agir com redobrada prudência, tumultos ocasionados por seus próprios ministros, ainda mais atingindo uma figura sabidamente nociva à ordem democrática como Bolsonaro, contribui para corroer a autoridade do Supremo. Um ato arbitrário não deixa de ser arbítrio quando praticado contra quem traz o autoritarismo na alma. O autoritário é o Bolsonaro. Maldito Bolsonaro que não fechou o Estadão para provar que é autoritário. Toda essa confusão gerada por Moraes, sobretudo ao aplicar uma sanção por suposta violação de regras mal redigidas por ele mesmo, entregou a Bolsonaro justamente o que ele mais busca: oportunidades de posar como Marte. Agindo assim, Moraes conspurca a autoridade suprema. Oxalá não tenha comprometido a responsabilização legítima de Bolsonaro por ter se envolvido até a medula na tentativa de golpe de Estado. Agora eu gostei desse final, sabe? Oxalá não tenha comprometido a responsabilização legítima, porque esse ato, esse último ato, pode ter levado as coisas para um ponto que agora vai ficar difícil falar que o Bolsonaro merece o que está acontecendo. Pode descredibilizar a tal ponto esse julgamento todo. Aí vem a Veja, sem nenhum pudor, sem nenhum... Prisão de Bolsonaro silencia de vez o ex-presidente. Entenda. Eu nem abri essa matéria, eu nem quero abrir, mas só que ele entenda ali, eu botaria dinheiro na mesa que foi o Matheus Leitão. É a cara dele, se entenda. É isso que vocês queriam, né? É a censura total e completa. Não precisa explicar não, porque é censura, é isso aí. Não precisa não. Aí você vai, né? Agora é madrugada, meia-noite. Povo aí, né? Os idiotas, vocês aí, nós idiotas úteis, preocupados aí com o Bolsonaro, com a liberdade de expressão, com o que passa no Brasil e tudo mais. E a Faria Lima, tá preocupada com o quê? Com o mercado. Como é que o mercado vai reagir? A preocupação dos caras é essa. Esquece o ser humano. Eu tô nem aí pra Bolsonaro. Vai, prende aí, acaba com ele. A preocupação é que são os ativos. A Globo fez uma longa matéria, conversando com várias pessoas. Só pra tentar entender, né? Como agora vai ser a reação do mercado. Isso daqui tá na coluna de política do Globo. Tá na coluna de política. Se aqui tiver na coluna de economia, beleza. A vida tá na coluna de política. Você clica lá e aparece essa bosta no meio. Para Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, Câmbio e Bolsa, devem reagir negativamente à decisão de hoje, né? Putz, vai respingar nos ativos. Não que não fosse esperado em algum momento, mas acho que pode sim, né? Tá preocupado. Eita, a bolsa vai desvalorizar, o dólar tende a subir. Fabrício Voigt, economista da AUE Investimento, diz que a prisão pode aumentar incertezas e pressionar os índices do mercado. Aí ali, ó, amanhã, né, hoje, dificilmente será um dia normal.
Bolsa deve declinar, juros futuros devem subir, câmbio subir, todos vão aguardar qual será o posicionamento por conta da incerteza. É possível que Trump reveja algum item da lista de isenção como forma de pressão. Preocupação com o Estado Democrático de Direito, liberdades individuais, devido ao processo legal. Ah, não, esquece. A preocupação é a cotação da bolsa e do dólar, juros futuros. Aí vem outro, Fabrício Vallone, economista-chefe da Frente Corretora. A pressão de Bolsonaro pode acender ainda mais o cunho político da política comercial agressiva da administração Trump contra o Brasil. Se não cessar as negociações temporariamente, pode piorar o diálogo entre Brasil e Estados Unidos. Para Carlos Primo Braga, professor associado da Fundação Dom Cabral, a prisão não deve influenciar não, tá de boa. Não vai fazer diferença não. Tá nem aí pra nada, né? Tá nem aí, vida que segue, né? Bolsonaro que se lasque. Agora, olha esse. Rodrigo Marcati, economista e CEO da Veda Investimentos, tem visão mais otimista. Ele está otimista com a prisão de Bolsonaro. Ele aponta que as tensões entre o ministro e Bolsonaro já vinham crescendo desde a imposição da tornozeleira. Na margem, piorou um pouco. Na margem, gente, piorou um pouco, pô. Mas não é grande surpresa. Ele já estava super restrito e o quadro se agravou por conta do descumprimento de orientações. Só piorou pra ele só estar preso, sabe? Só um pouquinho, pô, tá de boa. Só tá na margem de erro, não mudou nada. É. Ele só prevê efeito nos mercados se houver alguma retaliação comercial por parte de Trump, se este movimento atrapalhar negociações entre Brasil e Estados Unidos. Se tiver dinheiro aí, né? Você for aí um cara muito rico, um ótimo lugar para você colocar o seu dinheiro, ó. Veda Investimentos. É assim que esse cara enxerga o mundo. É assim como ele enxerga a vida humana. Para economistas, Zena Latifi, a decisão de Moraes poderia trazer retaliações dos americanos contra o ministro e não contra a equipe do governo. Eu espero que não seja, né? O governo não fez nada. Não fez nada, né? Tá o PT inteiro celebrando, o PT fazendo festa, fazendo piada, mas, não bota a culpa no PT. Não pode botar a culpa no PT, né? Se os Estados Unidos reagirem, né? Talvez reaja, né? A gente vai ver. Eu acho que vai. Imagino que seria contra a moral do Supremo, restringindo operações do ministro em bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos. Beleza. E na visão de José Augusto de Castro, presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a prisão cria um novo obstáculo para as conversas. Pode impactar a perspectiva de aumento da lista de isenções, colocando em suspenso na negociação de lista. Aparentemente, havia um movimento de reaproximação, com a fala do Trump, né, que aceitaria atender o Lula, mas no curtíssimo prazo, nada deve acontecer. A gente vai saber nas próximas horas aí, velho. Quer dizer, eu acho que talvez a gente só deve saber amanhã. Então, pra mim. Não sei se hoje mesmo já viu alguma coisa. Mas dessa semana, eu duvido que a gente termina a semana do jeito que tá. Eu coloquei aqui em ordem do melhor, na minha avaliação, pro pior, as reações dos aliados de Bolsonaro, né? Assim, visão 2026, né? Óbvio que vai ter gente aí na direita que teve posicionamentos muito melhores. Mas dos governadores democráticos, de boa mesmo, o Tarcísio foi o que teve para mim o melhor posicionamento. Dessa vez aí, falou de forma direta, colocando o dedo na ferida, sem tititi. Falou logo, ó, a prisão de Bolsonaro é um absurdo. Pronto, já gostei desse início. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo isso começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Pronto. Falou o que tem que ser dito mesmo e deixa esse absurdo claro. Por que é um absurdo? Por causa disso. Sabe? Conversa mole de golpe. Cadê? Não tem porcaria nenhuma. Vale a pena acabar com a democracia sob o pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Eu acho que está também. Enfim, depois ele continua. Bom posicionamento, Tarcísio. Era isso que eu acho que muita gente estava esperando de você ao longo do final de semana. Era só isso. A gente tá querendo nada demais. Aí você vai saindo do melhor e vai piorando. Depois eu colocaria o do Zema. Não gravou vídeo nem nada, mas também foi bem direto. Mais um capítulo sombrio na história de perseguição política do Supremo. Chamou de perseguição política.
Alexandre de Moraes agora colocou Bolsonaro em prisão domiciliar por ter sua voz ouvida nas redes. É a democracia do silêncio, a democracia do medo. Toda a minha solidariedade ao presidente e sua família, né? Deixou bem claro. Presidente Bolsonaro. Ok. Aí vai piorando. Aí começou agora. Ratinho Júnior. O povo brasileiro acorda diariamente buscando prosperidade. E tem visto, infelizmente, cenas tristes, até mesmo com prisão domiciliar. Não será com ativismo, seja de qualquer parte. Que parte, Ratinho Júnior? Eu não entendo. O Ratinho Júnior tá colocando na cena de um modo que me dói. É como se fosse um negócio que tem dois lados brigando. Porque a forma como enxerga aqui, um bate, outro só apanha. Se um para de bater, outro para de apanhar. Mas não, seja de qualquer parte. Oh, meu Deus do céu. Devemos buscar o equilíbrio, o fortalecimento das nossas instituições, sobretudo a harmonia dos poderes. Eu tô cansado, Ratinho, disso daí, porque vocês que falam isso, vocês não fazem nada para resolver porcaria nenhuma. Mas nada. Ai, eu também quero ver esse equilíbrio. A única coisa que eu vejo é o fortalecimento de uma instituição específica, só. Aí depois termina. Briga, não coloca mais comida na mesa do trabalhador. O Brasil precisa de união para seguir em paz. Ao ex-presidente Bolsonaro, minha solidariedade. Aqui chamou de ex-presidente, tudo bem. Levou 3 tweets para escrever o nome de Bolsonaro. Falou no finalzinho, depois de se colocar como um cara moderado. Pior que o Ratinho Júnior é o Eduardo Leite. Eu até grifei pra minha própria... Não discuta a legalidade ou razão jurídica. Irmão, tem que discutir, irmão. Não tem como não discutir. Já passou da... Não dá, irmão. Eu nunca nem leu o resto que você escreveu. Não. E a pior de todas, na minha concepção, sabe o que foi? É desse abutre aqui, ó. Ronaldo Caiado. Esse miserável conseguiu utilizar a prisão de Bolsonaro para fazer campanha política aberta. A do Ratinho Júnior e Eduardo Leite ainda deixa assim, né? Nem por alto. Não, o Brasil precisa disso. Ele tenta fazer esse cenário do moderado. Esse aqui não, ele deixa claro. Isso aqui é campanha política aberta, eleitoral. Ele começa, ó. A decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro confirma o que eu disse anteriormente. Infelizmente, antes da conclusão de seu julgamento, ele já está condenado. Tá? Começou ok. Aí vai indo. Se o cidadão não pode se manifestar publicamente em sua defesa porque o veredito está dado, isso é grave, ainda mais se observarmos um processo que começou errado, quando o Supremo definiu pelo julgamento do Bolsonaro em uma Câmara e não no Pleno. Bom, será que não começou errado, Caiado? Porque segundo o Fachin, segundo o Marco Aurélio de Mello, começou errado porque não era para ser no Supremo. Aí você já tem até, mas tudo bem, né? Ok. Essa escala da política aprofunda as divisões que ferem o país e deixa o povo brasileiro em segundo plano. Ele podia ter terminado ali. Não, ele não podia terminar ali. Ele tinha que ser um abutre. O Brasil exige mudança. Com a liderança que tem autoridade moral e seja capaz de dialogar com todos os poderes. Pronto, é ele, é o Caiado. Aí depois fala que o país está sofrendo e fala o seguinte, né, em meio a disputas que alimentam o caso do confronto. Que disputa, cara? Um lado bate, o outro só apanha. Eu comento, os presidenciáveis postando sobre pacificação do país. Se acostumaram com um Brasil onde se resolve tudo no uísque e divisão de propina. Isso não existe mais, pô, com um pleno novo. Não sonhem. Eleição reconhecida por quem importa só com Bolsonaro. Mas o pior de todos os pronunciamentos não foi nem do Caiado. O pior de todos foi esse aqui, ó. Nota oficial. Nem para nota de repúdio o PL presta. Estou inconformado. O que mais pode ter? Eu não sei, né, Valdemar? O que mais, Valdemar? Pois é, né? O que mais pode dizer? Eu não sei. Bom, pelo menos isso aqui, né? Não é nada que dê nenhum tipo de alegria, mas só o que eu falo pra vocês constantemente. Isso é Valdemar, isso é Duda Lima.
Isso é Valdemar, isso é Duda Lima. Valdemar jamais faria isso sem a anuência do Duda Lima, que é o marqueteiro do partido. É pra você ver, isso é Valdemar e isso é Duda Lima. Isso é o que esses dois estão aprontando. Aí foi tão bosta essa fala do Valdemar que ele começou a ser criticado, né? Aí começaram a sair matérias. Primeiro essa aqui, ó. 3 da manhã de hoje. Posicionamento tímido de Valdemar após prisão de Bolsonaro alimenta incômodo antigo no PL. Pois é, né? Antigo, que tá ruim, viu? Nossa senhora! Nos bastidores, o tom é de frustração. Parlamentares e dirigentes do partido falam em abandono e cobram uma postura mais firme. A nota protocolar foi considerada insuficiente. Parte da bancada esperava uma coletiva ou ao menos um pronunciamento mais incisivo. A avaliação entre aliados é que Valdemar tem evitado se expor ao desgaste. Duda Lima colocou a coleirinha nele. Após críticas de aliados, Valdemar faz nova nota em que chama a prisão de Bolsonaro de exagero. Pronto. Agora é um exagero. É porque passou um pouquinho do ponto, né? Tava bom só com a tornozeleira, né, Valdemar? Aí, pra minha surpresa, isso aqui é surpresa mesmo, pra positiva. Parece, né? Que assim, que seja aqui o exemplo do filho pródigo, né? Que no último momento vai lá e desperta pra vida. Esse perfil aqui de cima, Steve Bannon, eu já mostrei algumas vezes aqui em vídeo, e é sempre posicionamentos assim absurdos, aquele isentão com I maiúsculo, isentão pra valer. Eu sei que dói admitir, dói em mim também, porque ele não quer admitir isso, mas Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram mais contra o consórcio, governo, Globo e Supremo do que toda a direita junta desde 2018. Se continuarem nesse ritmo, Tarcísio não só será enterrado, como merecerá ser enterrado. Quer Tarcísio alguma coisa? O cara tá conseguindo enxergar algum tipo de virtude no Eduardo Bolsonaro. Aí vem o Iago, que é do 2D de Teologia, que é um cara aí que há muito rompeu com o bolsonarismo, né? Enfim, um cara aí conhecido, era bem próximo do Nando Moura, do MBL, não sei se ainda continua próximo dos dois. E aí fala: saudade de quando existiam direitos constitucionais no Brasil. Vale acabar com a democracia para prender Bolsonaro, Alexandre de Moraes? Não existe mais processo legal? Como podem achar normal que ninguém seja preso por usar as redes sociais? Aí vem aquele cara que estava falando até outro dia, a campanha pro Tarcísio. Goste ou não do Bolsonaro, concordar com essa série de injustiças é ser cúmplice. Aí vem o Castanhon, que diz toda a opinião do partido dele, né? Filiado ao PDT, que estava ontem celebrando. O PDT estava celebrando ontem, graças a nós. Começamos lá com a perseguição. Mas ele tá ali, ó. Essa prisão de Bolsonaro é absolutamente escandalosa. Uma amostra de perda total de noção e de limites. Já criaram Marte e vai piorar. Tudo sob aplausos de uma esquerda que sofreu isso ontem, mas é imune ao aprendizado. Mário Sabino. Esse aí apoiou, viu? Eita, que esse apoiou a perseguição. Lá na época do antagonista, que ele fundou. Se manifestação de rua passar a ser considerada coação contra a justiça, estaremos diante do fechamento do regime político brasileiro. Esse outro aqui é membro do MBL. Orlando Lima. Serei contra a corrente. A decisão de Moraes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro é sintoma de sua fraqueza. Ele já entendeu, óbvio, está na mira do Departamento de Estado dos Estados Unidos, como animal contra a cerca ataca. Mas o mais forte dos ratos ainda é um rato, não um leão. Enfim, né? Vamos ver. Aí na madrugada de ontem, quase hoje, a Mônica Bergamo vem trazer um recado. Que a Daniela Lima agora está demitida, né? Cabe a Mônica Bergamo ser porta-voz. O Supremo deve mandar Bolsonaro para prisão em regime fechado depois da condenação. E a Mônica Berg escreveu uma coisa na cela 6. Sério. Olha, se eu fosse do entorno de Bolsonaro, fosse pro Bolsonaro, eu nunca mais na vida falaria com a Mônica Bergamo. Essa foi uma das notas mais podres do dia de ontem. Por uma coisa que é a opinião dela. O Supremo descarta no momento permitir que Bolsonaro cumpra a pena de prisão em casa. Primeiro que já é um absurdo ser preso. Segundo, não vai ficar em casa. Aí tá ali, né? Depois da condenação, Bolsonaro deve ser transferido para regime fechado. Beleza. A possibilidade de prisão domiciliar após condenação
era aventada por magistrado da corte como forma de amenizar os impactos que a prisão pode gerar no país. Depois do tarifaço da atuação de Eduardo Bolsonaro, a hipótese passou a ser descartada. Bolsonaro está sendo acusado de 5 crimes, pode ser condenado a no mínimo 12 anos, 6 meses, no máximo 43 anos de prisão. Em qualquer cenário, teria que começar a cumprir a pena em regime fechado. Calma, não é que não. Na verdade, acho que é no próximo. A prisão em regime aberto é permitida, blá blá blá. Aí vem aqui agora, ó. Desculpa, caneta A3. Caneta A3. Juízes sempre podem, no entanto, conceder o benefício da prisão domiciliar considerando alguns aspectos da vida do condenado. Ser idoso é um deles. Bolsonaro tem 70 anos. Sofreu alguma doença grave é outro. Collor, por exemplo, foi mandado para casa por ter Parkinson e transtorno bipolar. Beleza. Ele tem muito. Já Bolsonaro tem problemas recorrentes por causa da facada que levou em 2018, mas leva a vida normal. Normal. Rapaz, super normal, velho. Todo mundo aí, né, no intervalo de 4, 5 anos, é internado 7 vezes, quase tendo um piripaque, com o intestino preso, tendo que fazer, depois de 6, 7 internação, uma 7ª cirurgia. A vida é normal. Normal. Normal demais. Cheio de recomendações na hora de comer, na hora de mastigar, para não ter um piripaque e bater as botas. Uma vida normal. Eu nunca mais falaria com a Mônica Bergamo se eu fosse Bolsonaro, velho. Sério mesmo. Isso aqui eu guardava. Eu guardava isso aqui no coração pro resto dos dias. A concessão da domiciliar por causa de seus problemas de saúde, portanto, depender de boa vontade dos ministros. Não, tá aqui. Fala a verdade. É um aviso. Só faltou falar que assim, o Bolsonaro é meu refém, viu? Aí vamos ver a preocupação da Globo e do PT. Governo Lula teme reflexos negativos da prisão de Bolsonaro nas negociações com Trump. Tava tudo de boa, né? Era festa. Estavam perseguindo, fazendo todas as suas maldades. Agora tem o governo Trump. Agora é um problema. Agora é um problema. O problema é esse. Para governo Lula, condição para telefonema entre Lula e Trump é tratar apenas de comércio, sem Bolsonaro, óbvio. Brasília aguarda sinais de Washington de que a conversa entre os dois deve acontecer. Beleza. Aí tu vai ver. O ponto central da matéria. Pessoas que acompanham de perto esse impasse, afirmam que caso haja um movimento de Washington para que Lula e Trump conversem pela primeira vez, será necessário avaliar se Trump está disposto a manter o foco na relação comercial bilateral sem usar a situação de Bolsonaro como instrumento de pressão. Não vou falar. A partir disso, haveria uma preparação prévia nos bastidores sobre os temas a serem abordados, quem faria a ligação e quando ela ocorreria. Aí, né? Vai mandar o Trump ligar quando Lula estiver escondido no banheiro. A avaliação em Brasília é que, se algo der errado na chamada entre Lula e Trump, o prejuízo para o interesse do Brasil pode ser ainda maior. Por isso, o governo prefere evitar riscos e não se sente obrigado a dar uma resposta imediata à opinião pública. A principal preocupação neste momento é com os setores econômicos afetados pelo tarifaço. A principal preocupação é destruir Bolsonaro, mas fazer isso de uma forma que não pese muito eleitoralmente pro Lula. Essa é a preocupação. Mas e aí? Estamos chegando. Eu deixei uma notícia mais positiva por fim. Que notícia positiva? Enfim, a notícia que eu acho que vocês vão falar que é positiva. Mas vamos começar aqui, ó. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro era previsível, assim como é dada como certa a condenação dele no julgamento do STF, julgamento que deve ocorrer em setembro. A domiciliar de hoje, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, estava sendo esperada desde domingo à noite, seguindo-se a participação indireta do ex-presidente nas manifestações convocadas para atacar o Supremo e especialmente o próprio relator do julgamento, Moraes. Note-se, porém, que na decisão de Moraes pela domiciliar não há referências ao órgão acusador, que é a Procuradoria-Geral da República. Por ofício, através de uma lei antiga, um juiz pode sim decretar uma prisão como essa. Mas
No caso de Bolsonaro, o ministro do Supremo jogou para o alto o que se chama em linguagem de direito prudência. E aparentemente explodiu o que se descrevia como conversas de bastidor em Brasília, envolvendo também figuras do Supremo, para baixar a temperatura. O que aconteceu agora foi elevar a fervura sem que ninguém consiga, nesse momento, calcular até onde chega. Em Washington, há poucas dúvidas de que a domiciliar de hoje vá ser interpretada como resposta pessoal de Moraes à imposição contra ele da lei Magnitsky. Já tem até uma nota do Departamento de Estado condenando a prisão domiciliar como violação de direitos humanos. Possivelmente, o que está sendo colocado em marcha são novas sanções contra o STF e o próprio governo brasileiro. Aqui dentro, Moraes, na prática, afasta Bolsonaro do processo eleitoral. Abre o semestre no Congresso em ambiente de enorme tensão e hostilidade ao governo e ao judiciário. E coloca o que se possa chamar de amplo espectro de direita no Brasil diante de fracionamento acentuado. Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta, Trump está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. Bolsonaro desafiou quem, rapaz? Mas tudo bem. Eu assisti essa porra desse programa ontem, aí ele estava assim, mas será que agora, nesse movimento, não vai fazer com que Eduardo Bolsonaro deixe de ficar isolado? E o medo deles é esse. Não, o bolsonarismo não pode, né, ganhar espaço, não. Antes de comentar da nota, a nota tá vindo aí, velho. Caio Blinder. Esse daí odeia Bolsonaro. Votou no Lula. Prisão domiciliar de Bolsonaro não é crise caseira. Vai bater em Washington, vai. Ele falava às 6h19 da noite. Foi bem. 20 minutinhos depois, prisão de Bolsonaro antecipará novas sanções contra o Supremo. Prevém aliados. Aí tava ali, né? A expectativa de Paulo Figueiredo, de Eduardo Bolsonaro e dos aliados mais próximos era de que as medidas de Trump levassem os ministros da corte a reavaliar o apoio que tem dado internamente ao ministro, levando ao isolamento dele na corte. Não, deixa aqui o pessoal digerir. Caso a corte e o Congresso não recuassem, os bolsonaristas sempre previram a inclusão de outras autoridades na Magnitsky. Com a prisão de Bolsonaro, essas etapas deverão ser antecipadas. Apostam aliados com quem a equipe da coluna conversou logo após a prisão. Aí passa mais um tempinho, 8 da noite, Casa Branca já foi formada, viu? Aí a soberania nacional, soberania pra quê? Pra fazer o que estão falando com o Bolsonaro? E tá lá, ó, tome, receba, vai começar já. O ministro, essa aqui é a postagem, não fui eu que traduzi, o Departamento do Hemisfério Ocidental publicou em português. Ele publicou em inglês, depois publicou em português. Então esse aqui é o português que eles mesmos escolheram escrever. Michel Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impõe ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente no serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Olha agora. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Os Estados Unidos responsabilizarão todos que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Para por aí. Não. Calma que tem mais. Mas antes de falar da outra, vamos ouvir aqui a análise. Análise de ontem. Lorival, havia duas possibilidades até o fim de semana. Uma, o governo americano, com aquele programa de ação que você detalhou aqui em várias edições nos últimos dias, pararia se o Brasil não fizesse nada. Vai parar? O Brasil fez, né? O STF fez e o
essa nota que provavelmente foi escrita pelo Michael Kozak, que é o secretário adjunto interino para assuntos do hemisfério ocidental no Departamento de Estado americano, termina dizendo assim, que responsabilizará todos aqueles que ajudarem e acobertarem condutas sancionadas. Dentro daquele plano que eu apurei, todos aqueles que ajudarem se encaixaria nos outros ministros do STF, embora essa tenha sido, obviamente, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, mas houve outros ministros do STF que, em outros momentos, votaram a favor do processo contra o Jair Bolsonaro e também contra as redes sociais, que é um outro foco bem importante dessa administração Trump. Então, ajudarem pode se referir à ampliação da adoção da Lei Magnitsky, né, das sanções econômicas contra outros ministros. Acobertarem pode se aplicar ao governo Lula, né? Como se fosse um conluio, né, entre o executivo e o judiciário, como se o judiciário estivesse atuando a serviço dos interesses do executivo, de prevenir uma volta da direita no ano que vem nas eleições. E aí, dentro do plano que eu apurei, estariam então as medidas de retirada dos vistos, seria o primeiro passo, né? Retirada dos vistos, isso é no âmbito do Departamento de Estado, de autoridades do alto escalão do Palácio Planalto, com exceção do presidente Lula, da primeira-dama Janja e do vice Geraldo Alckmin. Aí, né? Aí receba. Esse daqui é o número 2. O Marco Rubio. Embaixo dele tem um Landau. Tá ali o texto em inglês. Samuel Puncher traduziu. E eu coloquei essa postagem porque na hora de ir pro Atlas fica mais fácil, né? Que tá aqui, ó. Vice-secretário de Estado. O número 2, né? O braço direito do Marco Rubio. Moraes hoje colocou Bolsonaro em prisão domiciliar e o privou de acesso a um celular. Seu suposto crime? Aparentemente, criticar o ministro Moraes, que o ministro agora convenientemente caracteriza como obstrução de justiça. Os impulsos overlianos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. E colocou aqui, ó. Agindo ilicitamente, o réu Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, produzindo dolor. Tá lá e deixa o link do Instagram. Eu acho que vai ter uma reação, viu? Eu acho que vai ter uma reaçãozinha, viu? Vocês estão cutucando. Acho que vai ter alguma reaçãozinha. Aí ontem, antes dessa confusão acontecer, o ministro Fachin estava no evento do Instituto FHC. Punir um juiz por decisões que tenha tomado é péssimo exemplo de interferência indevida, ainda mais quando vem de um país estrangeiro para um país soberano. Beleza, lindo falar isso aí mesmo, Fachin, você tá certo. Agora eu fui procurar, né, mais informações sobre isso. Aí eu me deparei com esse texto aqui da Folha. Fachin critica a sanção em Trump a Moraes e aí a segunda parte me chamou a atenção. Cita desafio de autocontenção. Falei, Aí o Fachin também falou o seguinte, né? Ele falou da necessidade de buscar um equilíbrio na autocontenção para que não confundam a autocontenção com omissão. Aí ele fala assim, ó. Não pode ir tão depressa na autocontenção de maneira que pareça que está fugindo, nem indo devagar demais, né? Parecendo que é covardia. Mas tá meio incomodado, né, Fachin? Tá meio incomodado, né? Seus coleguinhas aí... Seus coleguinhas estão demais, né? A minha tá aloprando. Ontem, esse mesmo horário que aconteceu essas confusões aí, o Fachin comentava, o Metrópolis dizia que o Zanin via PGR pedido do PT contra a Magnitsky de Trump a Moraes. Aí o curioso é a que tá ali, né? Essa matéria no Hugo Gadelha. O Metrópolis apurou que o entendimento entre os ministros é que o pedido do PT não deve ser analisado neste momento. A avaliação é que o requerimento deve permanecer parado na gaveta, pois se for necessário tomar alguma medida, já haverá o parecer da PGR. Vai lá, Paulo Gonet. Isso aí, tá ali, ó, na gaveta. São técnicas, 100% técnicas. Não vai tomar agora porque, não sei, né? Se precisar. Parece uma decisão meio política, né? Mas não, é técnica. 100% técnica. Lei Magnitsky, a reação de Rodrigo Maia ao ser preocupado pelo Supremo. Segundo Paulo Capelli, Rodrigo Maia reagiu com cautela, e é bem curioso isso, né? Ao ser procurado pelos dois lados.
tanto pelo Supremo quanto pelo Supremo, desculpa, pelo Supremo quanto pela oposição. Mas atualmente é presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Ele evitou se colocar como uma solução para qualquer um dos dois lados. Não sou mais político, não tenho nem mandato nem imunidade parlamentar, diz o Maia, meio sério, meio brincando, ao evitar tomar partido sobre o caso. Como mostrou a coluna, Maia foi acionado por integrante do Supremo que questionaram se seria possível mitigar os efeitos da Magnitsky sobre Moraes no que diz respeito a restrições bancárias. Isso porque a medida engloba até mesmo para bancos brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Já deputados da oposição procuraram Maia e pediram que ele não atue para blindar o Moraes. E o Paulo Capelli relembra que em 2014, o maior banco da França, o BNP Paribas, pagou multa de 8,9 bilhões de dólares por descumprir determinações impostas pela lei Magnitsky. O governo esperava que defesa da soberania elevasse popularidade. Ninguém está preocupado com nada, só com si mesmo, só com o próprio umbigo. O governo fingiu defender a soberania só para ganhar popularidade, e nem assim deu certo. Pois é. Aí veja só as coisinhas que eu acho que devem pesar no debate público, talvez nas próximas semanas. Enquanto o Brasil está lidando com a situação do jeito que vocês estão vendo, a União Europeia suspenderá medidas retaliatórias contra tarifas dos Estados Unidos por 6 meses. Não suspendeu definitivamente para não mostrar claramente que os Estados Unidos venceu o primeiro round por nocaute. Tá lá, estão se resolvendo, andando, para não ter tarifa. O Trump mandou um recado aí para a Índia que, a depender do que está acontecendo no Brasil nas últimas horas, talvez aí o Brasil tenha um caminho da Índia. Por quê? Porque o Brasil também está nessa, né? Ele está ali, ó. Trump estará substancialmente elevando as tarifas da Índia por comercializar petróleo russo, que foi um aviso que também incluíram o Brasil, né? Tá ali, ó. Índia não está apenas comprando grande quantidade de óleo russo, eles também, né? Grande parte do óleo russo eles estão vendendo no mercado aberto por um lucro grande. Eles não se importam quantas pessoas estão morrendo, né, lá na Ucrânia por conta da máquina de guerra da Rússia. Por conta disso, eu vou subir substancialmente as tarifas pagas pela Índia para os Estados Unidos. Obrigado por sua atenção sobre esse assunto. Presidente Donald Trump. Ontem, também, Wall Street Journal, não, eu falo Washington Post, não, Wall Street Journal anunciou o seguinte: Trump preparará ordem executiva que pune bancos que discriminam conservadores, de acordo com a reportagem do Wall Street Journal. Isso é o quê? Tem muitas instituições financeiras lá fora que falam assim: não quero você como meu cliente. Por quê? Porque você é conservador, etc. E basicamente quer te expulsar do sistema financeiro. E isso aí já era uma crítica que vinha sendo feita há um certo tempo. Vocês lembram lá atrás de quando o Sleepy Giant chegou no Brasil, a perseguição, gente, que fizeram contra o Olavo, tiraram o Olavo do PayPal, do PagSeguro, toda aquela confusão? Então, que fala isso, cara, você não pode remover o seu cliente do sistema financeiro porque você discorda do posicionamento político dele. Não pode rolar isso. Então, olhando o que está acontecendo lá fora, eu acho que aqui no Brasil vai dar treta. Vou mostrar só uma coisa para vocês, rápido. Trump iniciou uma real e profunda mudança estrutural econômica, política, diplomática e tecnológica. É uma nova governança. Nesse sentido, os únicos capazes de serem agentes de mudança real no Brasil são Bolsonaro e Eduardo, né? Subsidiariamente. Sem Bolsonaro, não existe mudança ou transformação real do Brasil. Todos os demais são manutenção do status quo. Por isso, as ações de Trump são sobre o já e sim, o único que pode transformar o Brasil. Eu só quero mostrar para vocês esse vídeo aqui. Isso aqui eu queria mostrar para vocês semana passada. Isso daqui toca um sino alto na minha cabeça. Eu acho que dificilmente essas questões aí que a gente tá vendo não vai acontecer nada. Já tem 2 posicionamentos, né, claros. Do número 2 o braço direito do Marco Rubio, né, do departamento aqui do Hemisfério Ocidental. Mas para você entender essa política externa do governo Trump, para você entender, escute isso daqui. Esse dia foi engraçado. Esse recorte aqui da Tsuki foi bem interessante. Escute isso daqui, o que eles vão falar para você sobre a política externa
do governo Trump. No caso dos Estados Unidos, você soma isso, um ataque unilateral do presidente no Departamento de Estado, que enfraquece tanto pelo número de diplomatas, o número de diplomatas americanos que estão pedindo aposentadoria estão saindo é altíssimo, né? E a porosidade aumentou. O que é porosidade? Se você pegar, por exemplo, o Gustavo sabe, lá nos Estados Unidos, o Heritage Foundation, que é um think tank super conservador, fez um projeto chamado 2025, cujo artigo sobre o Departamento de Estado, escrita pela Karen Kiernan, que foi diretora de planejamento do Departamento de Estado do governo Trump número 1, ele é muito claro. Nós precisamos transformar o Departamento de Estado numa força conservadora porque ele é dominado pelos liberais, número 1. Número 2, para fazer isso, nós precisamos tirar os diplomatas de carreira de dentro das principais órgãos e seções do Departamento de Estado e trazer gente do nosso partido para dentro. É uma enorme politização e ideologização do Departamento de Estado. E esse é um processo que está acontecendo com o Marco Rubio agora como chefe do Departamento de Estado. No caso específico do Trump, a diplomacia não é suficiente, como a gente está vendo agora. Por melhor que seja a nossa embaixada nos Estados Unidos, por maior que ela seja, quando você lida com uma pessoa como o Trump, como a gente tem visto aqui, que é uma enorme centralização na pessoa dele, que é uma pessoa muito instável, que troca rapidamente as posições, que está sempre buscando a melhor deal, né, a melhor negociação, e ele é muito vinculado a esse, e ele é o chefe vinculado a essa facção chamada MAGA. O Brasil tem que disputar essa facção politicamente. Essa que eu acho que é o braço que falta na nossa negociação com os Estados Unidos desde o início do governo Trump, né? A gente não tem os canais políticos com a facção mais radical do Partido Republicano, que é dominante no gabinete do presidente Trump. Né? E nós não temos porque o gabinete do Trump recebe informações em relação ao Brasil exclusivamente pelos brasileiros que estão lá, pelo Eduardo Bolsonaro e pelo aquele outro Paulo Figueiredo. Então, o nível de informação que eles recebem e que eles selecionam são aqueles os mais complicados para a situação internacional do Brasil. Nós temos que disputar essas informações. Essas informações, o diplomata tradicional, ele não consegue entrar, porque é tão politizado, Daí a pergunta é tão ideologizado, que você pano de fundo da pergunta era exatamente esse. Você precisa de outros instrumentos de poder. A forma de pressionar o Donald Trump, especificamente nesse contexto, não é na via tradicional, na via da estrutura burocrática do Estado norte-americano tradicional, porque o Trump não respeita essa estrutura, né? É nas bordas, de alguma forma. Agora, isto neste momento específico. A questão é se nós estamos diante de uma mudança mais profunda, se isso é uma nova, digamos, cultura diplomática norte-americana que vai permanecer depois do Donald Trump. Essa é a grande questão. E aí, ainda assim, vamos ter que nos adaptar. E acho que a forma para navegar neste novo mundo é construir exatamente essas relações mais fortes e mais permanentes e duradouras com a sociedade civil norte-americana. Então, aí tem uma ironia muito forte nessa tua frase, Pode. A gente construir ligações mais fortes e duradouras com a sociedade americana. O MAGA é boa parte da sociedade americana. E quem construiu essas relações foi a ala raiz do bolsonarismo. Então, eles atendem a sua frase. O Brasil construiu, sim, exatamente, relações com a sociedade americana. Elas são levadas adiante, entre outros, pelos personagens que estão aí a cada hora no noticiário, que você também citou, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Esta é a ligação que a sociedade brasileira construiu com a sociedade americana. Para Valdemar, para Duda Lima, os governadores democráticos, eu jamais vou entender. Aqui não se trata, sabe? Cara, não existe centro. O que é uma política de centro? É o quê? Não existe. É o covardão que não quer se posicionar, é só isso. Lá, tá certo, ó. Eu tô aqui, ó. MAGA. No peito, sabe? É o bolsonarista de lá. Sou trumpista, irmão. Tá aqui, ó. Bem claro, essa não é a primeira análise. Tem os que falam assim, Trump, ele tá levando muito mais em consideração se o cara é leal a ele do que qualquer outra coisa. E é isso mesmo, porque na máquina pública, técnico, tem aos montes. É fácil achar um técnico, é fácil achar pessoa com conhecimento. Difícil é achar alguém compromissado. Então assim, eu acho que a gente não chegaria onde a gente chegou. Inclusive os instrumentos que já foram utilizados, a própria Tarifácio, como foi utilizado, Magnitsky, da forma que foi utilizada. Se a gente não estivesse diante de um governo que a ideologia tem um papel. A ideologia que é tão recriminada pelos governadores democráticos, tem medo, tem nojinho da ala ideológica. E é a ala ideológica do bolsonarismo, né, como eles deixam bem claro, que conseguiu criar uma ponte, porque lá tem ideologia. Lá ninguém tem nojinho de ideologia, não. Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma semana emocionante, né? Eu acho.
Eu não acho que é torcida minha, não. Ontem foi um dia ruim, né? Na boa. É porque pra mim foi hoje o dia. Então, assim, o meu dia ontem ele terminou, eu fui dormir de boa. E acordei indignado. Né? Acordei ok e fiquei indignado logo cedo. Passei meu dia do jeito que vocês passaram o resto do dia de vocês, que vocês nem estão aí agora. É um absurdo que tá sendo feito com o Bolsonaro. Sabe? E era uma coisa que eu já sabia. Por mais que você falasse internamente, eu falei, não, mas já não esperava. E daí? Se lasque. Tô nem aí. Só porque já esperava. Sofre do mesmo jeito. Sabe? É de indignar. Eu vendo as pessoas gostando. As tias do Zé falando comigo, eu tô aqui tremendo de ódio. Eu falei, é disso pra cima. Não tem condição uma coisa dessa, gente. Esse país é muito injusto. O que esse cara tá sofrendo? Ninguém merece sofrer o que esse cara tá sofrendo. Ele tá lá. E sofrendo por quê? Porque não quis baixar a cabeça. Não quis se entregar, não quis se render esse sistema podre, né, que tomou conta do Brasil há muitos anos. Há mais de um século. Fica claro aí que o único nome dessa Sexta República, desde que redemocratizou o país, que conseguiu fazer frente a toda essa porcaria, é Bolsonaro. Mais ninguém. Mais ninguém. Então não me vem nem me cogitar. Você quer ser. Não sabe? Não. Já deu, viu? Vou mandar esse vídeo que eu dei play lá no Telegram. Espero, assim como vocês, estar mais de boa amanhã. Porque que dia é ontem, né? E é isso. A gente compartilha, acho que nós aqui, a maior parte de nós compartilhamos da mesma indignação. Eu vejo vocês amanhã. Né? Quem vai estar aqui, óbvio, quem vai estar aqui. E é isso. Vejo vocês amanhã. Não tem beijo pra ninguém, não.